Ele traz essa concepção de que não importa quem está no poder, nada realmente muda. Eu sou o Carlos Rossi, esse aqui é o Crossview, e agora a gente vai comentar o terceiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian, O Convertido. O maior episódio da temporada até então nos traz duas narrativas. Assim parece quatro, né? Duas narrativas. A principal envolvendo o Mandaloriano Bo-Katan e Baby Yoda, e a paralela que resgata o Dr. Pen Pershing e a Elia Kane. Vamos começar por essa segunda. Esses dois vilões das temporadas anteriores têm a oportunidade de se redimir e a narrativa parece tentar dar um arredondamento para esses personagens, tal como fizeram as construções narrativas da série Andor, que é uma série criada pelo Tony Gilroy lá em 2022, ano passado. O Dr. Pen Pershing, que é interpretado pelo Omid Abtahi, não sei ler, cientista que estava interessado nas células do Baby Yoda para conduzir sua pesquisa nos ramos da genética. Temos também a Elia Kane, que é interpretada pela Cat Amy O'Brien, que é a antiga oficial de comunicação do Moff Gideon, que é um personagem que ainda nessa temporada pelo menos não apareceu, que é interpretado pelo grande Giancarlo Esposito. Esses dois personagens eles são unidos pela anistia a ex-membros do Império. Sua história vai nos trazer a Coruscant, que é o centro da galáxia, bastante distante dos cenários que nós acompanhamos e que a gente está acostumado ao ver essa série. E nos presenteia com novos elementos para o cânone, como pinceladas sobre como se estruturou a Nova República após a queda do Palpatine. Só que é aí que começam os problemas. Existe uma tentativa de retratar a burocracia e o tratamento aos recém-anistiados, que é comparável às estruturas narrativas do Império que nós observamos lá em Endor. A questão é que a formação e a filosofia do Império são consideravelmente diferentes do que a gente vê para a Aliança Rebelde. Tem toda essa questão de, por exemplo, chamar pessoas por códigos, que é algo que faz todo sentido numa estrutura de Império, mas que não faz sentido nenhum quando a gente pensa que é a Aliança Rebelde que está liderando aquele governo. Mesmo que a gente esteja falando de ex-membros do Império, não parece algo que encaixa com essa filosofia. Eu entendo que existe uma ideia de reforçar que a gente não pode mudar da noite para o dia, que nenhuma estrutura grande desse jeito consegue fazer isso. O encontro do Dr. Pershing com os ricaços de Coruscant também argumenta a favor dessa ideia. Ele traz essa concepção de que não importa quem está no poder, nada realmente muda. Mas é justamente esse tipo de ideia que valeria a pena ser explorada e mereceria mais tempo de tela, porque é uma ideia bastante rica e traria um aprofundamento desse universo para a série. Sem esse tempo, essas caracterizações só ficam meio perdidas mesmo no episódio. Seguimos então com um forte paralelo entre o Dr. Pershing e o Inspetor Carne, que é vivido pelo Kyle Soller lá em Endor. O paralelo se estabelece pelo fato de que ambos são interessados em fazer o melhor para as suas respectivas instituições, podemos assim dizer, mas eles são limitados pela burocracia daquele aparato no qual eles estão inseridos. Os dois foram colocados naquela posição por causa dos seus erros. A diferença é que no caso do inspetor, ele continua pertencendo à mesma estrutura que está punindo ele com os trabalhos burocráticos, que é o próprio Império. No caso do Dr. Pershing, nós temos uma mudança de governo que coloca ele naquela posição como uma espécie de traidor da Nova República. Não sei se dá para colocar ele nesse lugar, porque a questão do timing é um pouco mal definida e propositalmente eu acho que tem que ser mal definida mesmo. A gente sabe que The Mandalorian se passa entre os episódios 6 e 7, mas a gente não sabe o quão entre isso acontece, qual é o ano específico em que a série acontece. Talvez a série já tenha dado alguma dica nesse sentido, mas eu até espero que fique meio nebuloso mesmo. Eu entendo que é mais saudável para todo mundo. Esse paralelo entre o Dr. Pershing e o inspetor, ele vai ser interrompido quando a Elia vai chamar o doutor para aventura. Antes disso acontecer, nós temos aquela passagem que parece humanizar os anistiados, quando eles conversam casualmente sobre nostalgias e desejos associados à sua antiga vida e o que eles pretendem fazer daqui para frente. Essa decisão do enredo é um pouquinho polêmica ao meu ver, porque nós não sabemos os antecedentes daqueles personagens. Ao que tudo consta, eles foram membros de uma máquina repressora e fascista, eventualmente ocasionando a morte e a tortura de pessoas inocentes.
Endor também vai cruzar essa linha, deixando tanto imperiais quanto rebeldes numa zona meio cinzenta que é maravilhosa da gente apreciar. A questão é que Endor dá um tempo, dá o desenvolvimento que esses desdobramentos precisam. Aqui, inclusive, a própria ideia de você ter uma anistia consensual entre os componentes dessa nova república é um pouco estranha. Eu diria mais do que estranha até, chega a beirar o absurdo. Cadê as pessoas revoltadas de esquerda segurando plaquinhas sem anistia ou qualquer coisa assim? Isso no mundo real, isso com certeza aconteceria dessa forma. E ainda que Star Wars não seja o mundo real, ele se veste, ele está envelopado em uma estética realista. Então, realmente é estranho você ter isso consolidado dentro dessa nova república. Depois de toda aquela passagem que trouxe todo um senso de perigo para os dois personagens, no trem, em todo o caminho até o laboratório, até a nave do Moff Gideon, que traz algumas lembranças, alguns acontecimentos que passaram, né? Isso é bem interessante de ver também. Toda aquela grandiosidade do Cruzador Imperial que nunca deixa de impressionar. E vai terminar com a traição da Elia, né, em cima do Dr. Pershing. Ainda foi bem difícil me importar com o que aconteceria com esses dois personagens. Tem uma vibe meio laranja mecânica no uso da máquina que aliviaria os pensamentos revoltosos de Pershing. E a cena é construída novamente para ressaltar a ideia de que nada mudou realmente. O problema, e que pode não agradar todo mundo, a mim em particular, realmente eu tenho ressalvas com isso, é que falta sutileza. Não tem sutileza nenhuma na forma como isso é conduzido. Por exemplo, uma oportunidade que o roteiro perde de ser sutil é naquela questão dos biscoitos, da ração imperial que eles chamam, em que os biscoitos magicamente aparecem na saída do quarto do Dr. Pershing. E no meio daquela coisa de convencer o Dr. Pershing a ir atrás das ferramentas dele no laboratório e tal, a Elia meio que revela que é ela que é responsável por aqueles biscoitos. E aí na cena final ela vai aparecer comendo um deles. Eu entendo que sem essa fala dela, se você tira a fala dela e deixa só os biscoitos e no final ela comendo, dá um clima muito mais interessante, muito mais de plot twist pro que aconteceu. E o roteiro acaba desperdiçando essa oportunidade. Naturalmente, a posição que a Elia Kane termina o episódio sugere que vai ser um ponto de partida para a Primeira Ordem. Da mesma forma que a gente está vendo a Nova República, a gente vê um espaço para a Primeira Ordem surgir. Isso faz parte da integração da série com o cânone e possivelmente vai trazer mais desdobramentos daqui para frente. O problema é que o episódio em si, ele não consegue usar esse arco para fazer conexões fortes com o núcleo principal da temporada até o momento. Falando nesse núcleo principal, se havia alguma dúvida no episódio anterior de que o Mendo conseguiria ter completado o ritual, essa dúvida foi embora assim, em segundos. Apesar de poder aproveitar o gancho do mitossauro, a série dá preferência a introduzir de qualquer jeito um combate espacial sem muita justificativa. Bo-Katan chega a citar senhores do crime imperiais que ela teria roubado, mas essa ideia rapidamente é descartada. Então o ataque fica como algo do nada mesmo, como um tipo de ponta solta, pelo menos até o momento. Claro que a função narrativa está presente no episódio, que é de arrancar as amarras que Bo-Katan tinha com a vida dela de desilusão. O castelo dela é explodido e ela não tem outra escolha senão, pela própria vida, para conseguir fugir, partir com o Mandaloriano na jornada dele. Mas é um pouquinho decepcionante ver que a série não está dando tempo para si mesma para desenvolver os próprios conflitos, que é algo que vinha marcando as duas temporadas anteriores e que eu esperava que fosse mantido. Por outro lado, tem uma conexão que a gente precisa comentar e apreciar, que é o resgate daquele sentimento de admiração que eu mencionei no episódio anterior, que a Bo-Katan demonstrou quando viu o Din Djarin completando o ritual de redenção dele. Também a aceitação de Bo-Katan como seguidora do caminho faz com que ela se confunda com um convertido que dá nome a esse episódio. O cuidado que houve em fazer com que ela permanecesse de máscara merece nossos aplausos, assim como a maneira que o enredo encontrou para integrar Bo-Katan à história de forma indissociável daqui em diante. Só precisamos agora de uma motivação
para que o Mandaloriano siga em frente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever aqui no canal, comente com seus amigos e continue por aqui para mais novidades de The Mandalorian, do mundo do cinema, das séries e dos jogos. Obrigado por me acompanhar até aqui e um abraço.